Mensagem de paz e renovação. Paixão significa sofrimento e morte. Páscoa representa vida, renascimento e renovação. Que neste dia, que representa ou simboliza a Páscoa, todos os que nos interessamos pela morte do passado inadequado e pelo renascimento de um porvir venturoso, possamos nos empenhar pela renovação de conceitos ultrapassados em dissonância com a lei que rege o amor, como força causal que gera e mantém a vida em todas as suas expressões, personificando o Evangelho em nosso modus vivendi. Portanto, mister se faz que assumamos em nosso modus operandi o compromisso inadiável e intransferível com o Cristo de Deus na edificação da paz íntima, na propagação da esperança em dias melhores, rumo à conquista do infinito, mediante a fé que nele professamos, o Cristo em tudo, por meio dos nossos exemplos de fidelidade à sua mensagem insigne, que ilumina, esclarece e liberta todo aquele que com ele se faz um. Ou seja, não fazendo a outrem senão o que gostaríamos que eles nos fizessem, ou realizarmos o que faria, ou realizando o que faria o Cristo se estivesse em nosso lugar. Feliz Páscoa! Esta mensagem de nossa autoria foi publicada esse ano pela Odontuc, Odontologia ou Clínica de Odontologia de Tucumã, no Pará. Se quiser entrar em contato, o DDD 94, o telefone é 99176-3344. Então, nosso abraço carinhoso à Tata, aos doutores Edson, Guilherme e Germana Ravaiani. Abraços de luz e paz. E a vocês, telespectadores, internautas, que são a causa do nosso existir. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa, o Despertar da Consciência, o ensino universal dos espíritos. Dentro dele, a pauta hoje, o amor e o amar. O amor personificado é Jesus, o Cristo de Deus. E o amar é o que ele veio nos ensinar, o que fazer com o amor, com a sua mensagem que está gravada em nossas consciências, ou que estamos gravando a cada experiência nobremente vivenciada. Que Deus abençoe a Aline Gonçalves e a tudo e a todos os seres que contribuíram de uma forma direta ou indireta para que chegássemos até vocês. As emissoras parceiras, as empresas parceiras, o próprio estúdio que nos acolhe, os equipamentos, a internet, enfim, Deus multiplique milhões de vezes as bênçãos de amor, paz, luz e equilíbrio na vida de cada ser, para que possamos hoje, como simbolismo de renascimento, possamos, todos nós, viver e reviver o Cristo descrucificado no pensar, no sentir, no falar e no agir. Então, TVC de Três Lagoas, Web Rádio Portal da Luz de Dourados, ambas de Mato Grosso do Sul, Portal do Espiritismo Andradina, São Paulo, TV e Rádio Webs Espaço Espírita de Santa Catarina, Portal Mais Brasil de Frutal, Minas Gerais, a nossa gratidão eterna. Empresas Matsumoto Imóveis, Ótica Relojaria Sol, Alvorada Veículos, Hotel Del Príncipe, Pousada Colonial, a nossa eterna gratidão também. E a você, Luiz Carlos, que está aqui representando não só a sua família, a própria Aline, que está nos conduzindo, a Marília
os netos, genro, etc., a nora, os filhos, enfim, mais o telespectador, o internauta. Então vamos trocar figurinha. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Agradeço bastante a oportunidade, numa data tão importante, de estar aqui trocando figurinha contigo, esse estudo importante, e que eu possa ser fiel a mim mesmo e às pessoas que estão do lado de lá, intuitivamente poderão passar essas mensagens para mim. Então vamos ver o que nos aguarda nesse dia. Já temos algumas perguntas, mas vamos fazer uma introdução. Você vai ler alguma coisa, tanto do amor como do amar, porque tudo fazemos por amor àquele que nos integra, porque somos partes constitutivas do Cristo de Deus, nosso Mestre Jesus. E evitamos ao extremo usar o seu nome em vão. Mas sabemos que Ele é o amor e o amar, porque já falamos isso muitas vezes e no livro vai aparecer. Mas no livro, no item, não deixamos transparecer que estávamos falando exatamente dele. Que é o amor personificado e o amar exemplificado. Então, você quer começar lendo alguma coisa para nós e a partir da sua leitura a gente começa a discorrer o que pretende fazer? Bom, eu acho que o começo é importantíssimo, mesmo sendo do livro Despertar da Consciência aqui. Que é de Sal da Terra, a Luz do Mundo, né, que é o segundo livro. É, o segundo livro. Ele lembra aqui que ninguém ama o que não respeita. E ninguém respeita o que não conhece. Isso colocamos nesse livro que é o anterior. E agora o que depois que vem? Aí ele comenta aqui, né? Destarte. O respeito traduz-se tão somente em reconhecer no ser observado ou no objeto investigado os seus valores e as suas aptidões incontestes, e não avançar o sinal por ele determinado. Achei bem importante essa parte aqui, Sebastião. E não avançar o sinal por ele determinado. Amar configura-se no mais autêntico gesto de respeito à liberdade alheia, pois jamais fará pelo outro o que somente a ele caberá realizar na conquista da sua real autonomia. Pois amar, no sentido profundo do termo, é a libertação daqueles a quem dizemos respeitar. Assim, o amor criará as condições para a liberdade e o respeito permitirá que o outro conquiste por si mesmo a sua libertação. Eu acho que só esse texto aqui daria uma boa hora de conversação. Acho que só um parágrafo já... Só que tem coisas importantes também, mais abaixo, né? Com certeza. Mas quer explicar com as suas palavras? Para começar no livro antigo, o conhecer primeiro, você passa a respeitar somente aquilo que você conhece. E depois amar, porque você respeitou. Então, sem esse conhecimento, e depois mais no meio do capítulo aqui vai trazer o que é, para que serve e como usar, então, sem esse conhecimento, não dá para você compreender. Então, um pouquinho mais atrás, ele vai trazer um exemplo do corpo humano. Se você não tentar compreender o corpo humano, como que você vai trabalhar esse amor nele? Então, me chamou a atenção. E aqui, um pouquinho mais para baixo, quando ele fala aqui, não avançar o sinal por ele determinado. É interessante, pelo menos, o que eu compreendi. Então, você vê o potencial até aonde aquela pessoa que é o amor compreende
e ele determina o ponto que você não pode ultrapassar. Não sei se eu entendi direito ali. É você querer forçar alguma coisa que talvez ele não esteja pronto. Eu entendi assim, talvez não seja esse entendimento mesmo. Mas é exatamente assim. Porque se eu coloquei, ninguém ama o que não respeita e ninguém respeita o que não conhece. E essa frase já dizemos várias vezes, que é em homenagem ao Enéas, doutor Enéas, e uma doutora que trabalhava com ele. Eles falaram algo parecido com isso, mas não achamos obra nenhuma, então readequamos e colocamos aqui, em homenagem a essas mentes brilhantes. Então, se ninguém ama o que não respeita e ninguém respeita o que não conhece, então, se eu não conheço o outro, como que eu posso determinar ele que ele tem que fazer alguma coisa do jeito que eu julgo que é correto? Agora, se eu quero despertar no outro, de fato, esse poder maior de amar, eu preciso fazer primeiro, que é exatamente o que Jesus fez conosco. Então, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Porque muitos falam, quais foram as últimas palavras de Jesus? As últimas que gravou na minha consciência com letras em relevo, um novo mandamento eu vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Porque parece que a gente não entendeu nada dos 9 mandamentos canalizados por Moisés e também sintetizados por Jesus no amor acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E Miramês, mais tarde, veio também sintetizar isso simplesmente: amai a Deus em todas as coisas. Então, se eu não sei o tamanho do outro, e esta mensagem, esse item do livro, nasceu por conta desse parágrafo que eu vou ler agora com Miramês, porque é uma inspiração direta de Miramês e Leon Denis, mas começou por inspiração de Miramês, e 2 parágrafos que nós escrevemos no livro diagramado dentro do computador desligado. Você já viu isso? Isso é fácil de compreender, porque nas obras de Ernesto Bozano, eles pegavam 2 ardósias, colocava uma ao lado da outra, amarrava, e o espírito escrevia dentro delas, amarradas. Depois desamarrava e estava lá a escrita. Então, se eles faziam isso lá, que diferença faz escrever dentro de um computador desligado, já que eu estou fora do corpo, em outra dimensão, e a matéria não tem resistência alguma para o meu corpo perispiritual, se eu tenho valores. Mas o que já estava na obra anteriormente era assim, é assim. A maior claridade da alma na eclosão da fé acontece quando ela ensina exemplificando, que foi o caso de Jesus, dedicando a sua vida na vivência do que falou. E foi o que ele fez, viveu primeiro e falou depois, ele fez até o contrário. Ou então, quando fala vivendo, ensina pelos exemplos. Os pensamentos e as palavras são os senhores da teoria. E o comportamento, o absoluto que vive o que o amor lhe oferece como norma. Não existe no livro inteiro algo mais profundo do que esse parágrafo, do que essa citação de Miramês. E o que escrevemos fora do corpo, como falamos, materializamos o texto, porque fisicamente eu não lembro. Só depois, no desdobramento, que me mostraram todo o processo. Então, para amar com proveito, precisamos encarecidamente respeitar o objeto de nossa atenção, sem reservas, sem imposição, sem criar mecanismos de contraponto. O desenvolvimento do respeito, consciência, só nos será possível mediante a compreensão do degrau galgado pelo elemento analisado. Agora, a fim de auferirmos o conhecimento em plenitude,
faz-se imprescindível estudar com afinco. O êxito no estudo coerente apenas será logrado por meio do querer sincero ante a necessidade do saber consciente. De modo que, para atingirmos tal meta ou alcançar semelhante intento, carecemos de estímulos constantes e entusiastas pela exemplificação dos que já conseguiram tornar-se o que por ora almejamos. Li de carreirinha, você entendeu alguma coisa? Entendi. E veio na minha cabeça a série Exemplos Não Nos Faltam. Talvez você tenha tirado até do finzinho aí. Porque seriam esses exemplos que estariam nos impulsionando, né, como estímulo para esse crescimento. Mas é uma sequência profunda. Preste atenção, internauta, telespectador. Veja lá, ou telespectadores e internautas. Ninguém ama o que não respeita, ninguém respeita o que não conhece. Os pensamentos e palavras são o senhor da teoria e o amor é o que nós vivenciamos. Então, para amar com proveito, precisamos encarecidamente respeitar o objeto de nossa atenção sem reservas. Agora, para que isso aconteça, aí vem a segunda oração. O desenvolvimento desse respeito com ciência, consciente do que está fazendo, só nos será possível mediante a compreensão do degrau galgado pelo elemento analisado. Agora, para chegar aí, então eu preciso desenvolver o respeito com ciência do que estou fazendo, mediante a compreensão. Agora, para que eu alcance a compreensão. Então, a fim de auferirmos o conhecimento em plenitude, faz-se imprescindível estudar com afinco. Porque às vezes nós queremos só ler de carreirinha. Ler é uma coisa, estudar é outra, muito diferente, e vivenciar o que foi estudado, outra ainda. Agora, para ter o êxito nesse estudo com afinco, o que precisamos? O êxito no estudo coerente apenas será logrado por meio do querer sincero, ante a necessidade do saber consciente. Eu tenho que ter um propósito. Mas para que isso agora aconteça? De modo que, para atingirmos tal meta ou alcançar semelhante tempo, carecemos de estímulos constantes e entusiastas pela exemplificação dos que já conseguiram tornar-se o que por ora almejamos. Porque alguém vai estar vendo o nosso esforço. Se Joana coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, como espírito amigo, que Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais, alguém vai aumentar o grau da nossa lente se esforçarmos com seriedade. E o outro parágrafo é inteirinho explicando o final desse. Quando mais vastos os conhecimentos teóricos, quer dizer, quando auferirmos mais vastos conhecimentos teóricos, que é a fé raciocinada, enriquecimento cultural, e quanto de quantidade mais amplos os recursos auferidos na ciência espiritual, que é a fé vivenciada, patrimônio indelével, por meio da qual lograremos capacitar-nos na ação. Quando fizer isso, maior serão as oportunidades a nós ofertadas pelas leis e pela vida. Mas antes disso, não tem jeito. E concluindo, consequentemente, mais extensas e exitosas serão as probabilidades concernentes aos acertos pretendidos, ante a intransferível incumbência da autoiluminação, ou seja, iluminar-nos na ação inadiável, o amarmos-nos uns aos outros como Cristo nos tem amado. Agora, o outro parágrafo já estava no livro, e ele ficou como último, como a última cereja do bolo.
E é assim, desta forma, basta-nos eleger determinada meta e as orientações de um professor habilitado que não precisa ser diretamente o Cristo. Nós vamos eleger a meta e eleger um professor. Não precisa ser diretamente o Cristo, mas alguém que já se fez um com ele, na exemplificação diária. Também não é qualquer um. Então, quando o ser se predispõe a aprender, o cosmos designa-lhe o orientador e as oportunidades. De imediato. Isso não tem lapso de tempo. O ideal é trabalharmos em nós e fora de nós, copiando esses exemplos em nossas ações, de quem escolhemos, sabendo que todo auxílio de que necessitarmos será proporcional ao esforço empreendido e ao trabalho realizado. Sem chance de outra forma do pedir obtereis gratuitamente. Então, para abrirmos o estudo desta obra, não podia ser diferente. E o orientador também, ele, que é esse exemplo que a gente toma, ele também tem que ter a compreensão da libertar também esse pupilo. Não, mas isso aí já foi escolhido a dedo com esse fim. Então é aquele que já se libertou, mas não liberta a lagarta do seu casulo. Ele torce, ele orienta, ele define os mantras para ela recitar para romper o casulo. Ele não vai quebrar o ovo para o pintainho sair, mas vai ficar na torcida. Nós sempre conversamos assim, a gente pega alguém como exemplo e cria uma expectativa, de repente algo fora daquela expectativa que você criou desse exemplo, você aponta o dedo para ele. Pois é. Ele não era quem nós pensamos. Mas realmente esse exemplo que você está trazendo é aquele que já alcançou toda essa... Já deu as características, aqueles que se fez um ou que se fizeram um com Jesus. É como Paulo de Tarso, quem me vê, vê o Cristo. Vou usar essas palavras que foi de Jesus, mas para ele. Sigam-me vós, porque eu já sou igual a ele. Sede vós iguais a mim. Já não sou, mas eu quem vive, Paulo, mas o Cristo que vive em mim. Ele próprio dizia-nos, eu só faço a vontade do meu Pai que está nos céus. E Paulo, nesse momento, disse-nos, eu só faço a vontade do Cristo que existe em mim. Então, se agora eu sou um com ele. Então, esses seres que não vacilam mais no exemplo. Porque os demais, se escolhemos tais exemplos e num dado momento o exemplificador falhou, fiquemos com os exemplos até naquele momento e vamos procurar um outro exemplo mais vasto. Aí você chegou mas sem criticar, sem julgar. Aí você chegou bem no que eu queria, porque realmente as pessoas seguem os exemplos, né? E quando esse exemplo já não serve de base para aquilo que você quer se renovar, você, em vez de aproveitar aquele exemplo até o ponto que ajudou você no crescimento, você aponta o erro por causa do egoísmo ainda, né? Por causa de ainda ser um discípulo ali dentro daquele processo de crescimento ali, né? Mas aí você respondeu bem a minha inquirição agora, nesse exemplo que você deu. E o simples apontar já demonstrou que não aprendeu coisa alguma. Isso já é um teste. Eu vou falar alguma coisa agora, de fato, do amor e do amar. Enquanto você vai selecionando aí o que você vai querer ler na sequência. Então vejamos. No segundo livro encontramos informações com Joana de Ângeles bastante interessantes. E colocamos em algum ponto, e baseado nessas informações, também deu um toque, além do que recebemos de Miramês, de Leon Denis, por ser Joana de Ângeles, um dos espíritos que mais aparece na primeira e na segunda obra. Porque a primeira casa que edificamos foi em nome desta mentora, por orientação de Miramês.
e depois ficamos sabendo da ligação com Leon Denis. Então, ela é um referencial para nós. E, nesse sentido, ela narra, iniciando a conversa na obra Autodescobrimento, uma busca interior, e você pode ler com facilidade no capítulo 3 do livro Despertar da Consciência, do átomo ao anjo, em sua complexidade, ou seja, no sentido profundo, a energia que é vida constitui-se do psiquismo divino. Então, a energia que é vida, ou que compõe a vida, na profundidade do termo, ela constitui-se do psiquismo divino. Aí não encontramos sequência em sua obra, mas na obra do médium, Divaldo Pereira Franco. Agora com Viana de Carvalho, ainda também no 3º capítulo do livro citado, nosso primeiro filho. O psiquismo divino existe antes da mônada. Mônada é o espírito, princípio inteligente, ou espírito com E minúsculo. Foi eureka. Então, a mônada, o psiquismo divino, existe antes do princípio inteligente. E agora já encontramos em Joana, na obra Iluminação Interior, que desse psiquismo destaca os pequenos fascículos de luz, que é o espírito, o princípio inteligente. E noutra obra, isso está agora só no 2º livro, ela fala que o amor é um prolongamento do psiquismo divino. Confirmando o Pastorino, que nós colocamos na primeira obra, que o amor era a reunificação das mônadas em unidades cada vez mais amplas. Então é um prolongamento. Quem é o prolongamento do psiquismo? É o átomo primordial, a mônada primordial, o que nós chamamos de espírito com E minúsculo, ou o princípio inteligente do universo. Então, se há reunificação, quando se une 2 ou mais, forma o que nós chamamos de matéria elementar, ou agora, para o 2º livro, sinônimo éter cósmico. Ficou subentendido no 1º livro isto. E qual a primeira tarefa que esses elementos que nós chamamos do amor-substância, que é essas primeiras uniões? A função do éter cósmico é gravar todas as ações de todos os elementos que existem no cosmos. Gravar. Então eles aprendem, a primeira coisa, gravar algo que eles desconhecem. Porque eles vão gravar o movimento de uma estrutura no fluido cósmico ou universal. E deles mesmos naquele processo. Eles vão gravar algum movimento ou os movimentos da matéria mental, que é uma transmutação desse fluido cósmico. Vão gravar as tarefas da bioenergia que surgiu da transdução da matéria mental. A edificação dos infracorpúsculos com suas funções, desde o bóson de Higgs, os neutrinos, os mesons, os bários, até chegar nos quarks, até chegar no nêutron, depois nos elementos seguintes. E eles vão gravando tudo isso, gravam primeiro, gravou o que é para ser feito, isso se chama obediência à lei, ou às leis. Então, assim que gravou tal lição, ele já começa a vivenciar a lição. Por isso que Jesus veio, gravou na nossa consciência a lição e agora ensaia. Sois deuses, farão tudo o que eu faço e muito mais, se quiser, se souber, se agir, segundo Leon Denis. E o mecanismo é esse. Esse é o amor-substância até transformar-se, esse amor-substância, nos elementos componentes do universo mineral, vegetal, animal, pré-humano, humano. Agora, no ápice do corpo humano, que começou exercitando desde as mais ínfimas lições,
tudo que existe no corpo humano vai transformar-se em instintos. No início, o homem tinha apenas instintos. Mais avançado e transformado, sensações. Mais instruídas e purificadas, emoções. Mais nobremente qualificadas, sentimentos. E no ponto mais delicado dos sentimentos surge o amor. Não mais o amor lá do início, substância. Agora o amor, lei, que organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Por isso que Lázaro, falando dessa lição que acaba de mensurar, ele sintetiza que o amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E quando não estudamos, não entendemos que no Evangelho segundo o Espiritismo está muito claro que a fé é mãe de todas as virtudes, inclusive do próprio amor. Qual amor? Substância. Agora a lei vai se tornar o pai da própria fé, porque ela vai surgir do movimento da fé, criando todas as virtudes, e a síntese vivenciadas por todas elas é o que chamamos de amor-lei, que compõe a consciência do espírito, a superconsciência. A síntese das virtudes em nós. Então, uma coisa é o amor como substância e como lei, e outra é o amar. Agora, no amar, a lei não permite sequer que eu construa o amor substância de grátis para o outro, já que há cada um conforme as suas obras. Então eu posso, na intenção da oração ou do recurso da bioenergia, levar forças, estímulos para o universo do outro, que vai chegar lá como inspirações, que inicialmente vai dar um alívio porque leva a esperança, que é a doce presença do amor. Agora, a esperança que foi plantada lá, ou que foi despertada no outro, ela, por ser a presença, a doce presença do amor, ela sintetiza as duas vertentes do amor. Ela traz o amor substância e o amor lei. Então, com a esperança, se eu precisar de diretrizes, ela me fornece. Se eu precisar de matéria-prima, ela providencia. Mas a partir das fontes inesgotáveis e inestancáveis que existem em mim. Por isso que amar é libertar o outro da nossa dependência do chamado gesto de amor. Fique tranquilo, eu vou orar por você. Joana de Ângeles. E como falamos da oração no segundo livro, o que é, para que serve e como usar, se eu oro, o outro recebe alívio, estímulos. Se ele ora, ele recebe os benefícios, porque ele colocou o seu patrimônio em ação. Se eu amo, eu saro. Se o outro aprende a amar, ele sara. Mas se ele quer receber o meu amor, ele pode sentir o que eu sou. Posso dar aquele abraço, como dá a nossa irmã Camila, esposa do Zeca, né? E a Tabata, filha do Ludovino e da Márcia, que conheci em Orilândia do Norte, no Pará. Hoje estão cuidando de seus pais em Birigui. Eu não conheço outras mulheres, com todo respeito, e aquela que quiser arriscar, dá um abraço para a gente ir experimentando para ver se chega próximo, igual da Camila e da Tabata. Duas jovens, uma jovem mãe, a outra ainda não se consorciou, até onde nós sabemos, não concebeu filhos, mas abraça homem ou mulher, cachorro ou periquito, a plantinha com o mesmo amor, mas um abraço que você some dentro delas. Eu não sei que... Porque a Tabata até fisicamente é um pouquinho maior, a Camila é menorzinha no tamanho, mas parece que você está sendo abraçado por algo descomunal. Porque abraça no sentido de despertar no outro o que ele tem.
não em dar para o outro o que ele espera pronto. Os abraços dessas personagens é exatamente esse. Então agora eu vou amar você. Aí eu olho para você, você está todo estropiado. Então, num sentido desse amor, eu poderia falar, eu vou usar então o amor substância, porque a minha fé cria esse amor, porque ela é mãe desse amor. Então eu posso criar uma porção, Kardec nos ensina isso. Eu pego uma porção do fluido cósmico, qualifico com as minhas virtudes, condenso no meu perispírito, construo uma molécula saudável e posso colocar no lugar de uma que está doente no teu universo. Mas isso resolve o teu problema? Momentaneamente, sim. Você recebe um alívio, né? Mas daqui a pouco você não muda o comportamento, expulsa a que eu coloquei, porque a sua vibração não vai mantê-la, e continua do mesmo jeito, miserável. Mas se eu fizer o que Jesus fizera com a jovem que sangrava, quando ele narra, eu senti desprender de mim virtudes, alguém me tocou. Então, virtudes são diretrizes, pertence ao amor-lei. Então, ele enviou alguma força inspirativa para aquela jovem, tanto que ele falava sempre no final, a sua fé te curou. Ativou a fé, que é mãe de todas as virtudes na pessoa, que pode gerar esse amor que conserta o efeito. O amor substância vai curar a lesão, enquanto o amor lei vai mudar a direção, vai dar novas diretrizes, com essas forças intuitivas. Que é a causa. Então, agora você é uma pessoa intolerável ou intolerante. E eu vou te amar. E eu vou gerar em mim o antídoto, o oposto da intolerância, que é o entendimento. E vou enviar entendimento para fecundar a intolerância em você, para que ela se transforme em entendimento por sua vez. Isso é amar. Agora, tolerar você de grátis a vida inteira e depois chegar lá, eu tolerei o Luiz 50 anos. Você não foi lá para tolerá-lo. Você foi lá para amá-lo, libertando-o. Ensinar a ser o contrário do intolerante. Você é uma criatura desobediente, porque não conhece que a obediência é o consentimento da razão. E você ainda nem conhece o que é razão, não sabe nem o que é fé raciocinada, construída por essa razão. Que sabe calcular, sabe catalogar, sabe comparar, sabe analisar. E a fé vivenciada sabe criar, edificar, alimentar e iluminar. Só que você não sabe ainda. E se eu sei o que é obediência, diante de uma situação que desconheço, o que posso fazer diante de algo que eu desconheço? Eu só posso perguntar ao Cristo Jesus ou ao próprio Deus, o que queres que eu te faça? Estou aqui, estou pronto para cuidar dos seus negócios, mas só sei, diante dessa situação, que nada sei. E nesse sentido, Leon Denis fala que quando a gente se dispõe, é como se a gente se elevasse, algo vem de cima e nos fecunda, e a gente volta fecundado, grávido dessas virtudes dos céus de nossa consciência ou de outras consciências. Isso é amar nesse plano. Num dado momento aí você viu que alguém nos pede alguma coisa. Quer ler aí? Não, eu ia ler aqui essa Mas ler pode ir na sequência, que eu já fiz uma introdução para dar campo para as perguntas, mas já temos algumas perguntas. Nós sabemos que o amor, o mal não existe por si só. Seria uma trajetória desse amor substância. O mal não existe em parte alguma. É a ignorância do bem que existe.
Então só existe o bem porque só existe Deus. E até onde me consta, Kardec escreveu um livro falando que o mal não existe, que é a obra Nem Céu nem Inferno. Nesta obra está lá que o mal, em sentido profundo, não existe. Ou em sentido nenhum, não existe. Existe alguém num determinado patamar evolutivo que está exercitando a expertise, mas não tem valores morais. Que é o amor. É o mesmo amor num estágio. Então, por isso que Que a gente chama às vezes de amor enfermo, mas nem o amor enfermo, o amor primário. O amor que adoeceu, o amor não adoece. Uma vez que você edificou o amor, lei, não retroage. Agora, qualquer estágio do amor, indo dos instintos para a sensação, da sensação para as emoções, dessa para o sentimento, que a gente chama esse universo, o universo das paixões. Por isso que na mensagem inicial da Páscoa, que foi publicada uma época e agora homenageada pelos nossos irmãos lá de Tucumã, relembrando, então, paixão significa morte. Porque você vai entorpecer-se, viver dos que os sentidos estão ditando. Os instintos, as sensações, emoções ou sentimentos menores. Não são sentimentos superiores, que seriam da disciplina, da compaixão, do entendimento e etc. Então, nesse trecho aqui, ele vai mostrar esse amor substância nas suas caminhadas. Então, e esse vamos lá. amor substância, ele precisa de uma referência, de um exemplo. E esse trecho ele vai mostrar aqui. Num longuíssimo périplo do amor e do amar, uma das inúmeras expressões do amor substância, em ascensão progressiva, pode ou poderá ser a ofensa. Olha só, né? Pois tudo se origina no oceano infindável do amor universal. O amar é simplesmente a transmutação e a sublimação do próprio amor. Por exemplo, quando algo ou alguém nos ofende ou nos magoa, esta é apenas uma das imensuráveis expressão do amor primitivo, no seu perene evolver, usualmente rogando novas diretrizes aos arrobos tormentosos do amor adoecido, solicitando informações iluminativas para redirecionar o seu proceder. O amar é exatamente a diluição proativa do coágulo enfermiço em possibilidades de cura, ou a sublimação do fluxo da ignorância em luzes de porvendouras instruções. Do exposto, depreende-se que o nascedouro das enfermidades se desfaz e se aprimora com as charruas do perdão, e que a iluminação dos abismos da ignorância se processa com a instrumentação dos bons exemplos, ou por intermédio da divina instrução personificada na ação construtiva da benevolente diretiva libertadora. Então, essa ação construtiva que haverá de libertar o enfermo que, por ignorância ou por falta de autodomínio, ofende e agride. Traduz-se na paciência e na tolerância cultivada por
parte do ser objeto da agressão, ao qual compete buscar compreender a limitação do agressor, seja por carência de afeto, de compreensão do que deseja o amor verdadeiro, ou principalmente do alto amor. E aí dá continuidade. Essa charrua é trabalho. É ferramenta. É ferramenta. Eu fui buscar para compreender melhor. E os arroubos aí é o efeito, né? Que tem, então era bom compreender. Então, o que eu entendi desse tudo? O amor, ele tem as suas caminhadas, né? E uma delas está dentro do instinto, ou então das sensações, ou da própria emoção, né? E cabe àquelas pessoas que já servem de exemplo auxiliarem esse amor para que ele possa caminhar e crescer. Então ele depende muito. Com a frase de Joana que colocamos aqui, antes do amor não existia a criação. Ele gera, ele nutre, ele organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Então tudo é amor. O que chamamos de amor não é outra coisa senão o Evangelho personificado. Porque na essência o Evangelho é força, vitalidade e vida. Força é a lei, que é o amor lei. Vitalidade é o amor substância. E a vida, certo, é a conclusão do exercício da lei na movimentação do amor substância. Gerou a vida. Então a própria vida é o amor em movimento. Agora, tudo que essa vida faz, gerando mais vida pela vitalidade que necessita para viver, segundo as diretrizes do amor, a lei que vai conduzir o estágio. Por isso que nós chamamos Jesus é o amor personificado ou o Evangelho personificado. Porque amor e Evangelho, sinônimos. Porque no início, força, vitalidade e vida. Na ação da consciência cósmica, a vitalidade se faz psiquismo divino. E o psiquismo divino se faz princípios inteligentes que vão unir-se para formar o éter cósmico. Aí começa já o trabalho grandioso, onde houver dois ou mais, aí eu estarei. Quer dizer, esse amor-lei, que na realidade é o próprio Criador. Porque está nos Evangelhos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Por isso que colocamos no livro a luz incriada, o Verbo Criador e a criação é o próprio Deus em 3 estágios. E agora, a partir do psiquismo divino, começa não a criação, começa a criação, porque agora depende dos Cristos cósmicos que vai dar sequência. Aqui no início, ele faz esses mestres como se o próprio Deus os fizesse. E depois delega funções. É como você fazer a galinha primeiro e depois cria nela a condição de dar continuidade. Então, é isso que dificulta a compreensão daquelas pessoas que pensam um pouco na queda, naquela situação. Porque esse amor, esse princípio inteligente, é o próprio amor, é uma das vertentes do próprio Criador. Então ele é perfeito. Agora, diante da criação desse espírito, que não existe a perfeição. Explica um pouquinho. Isso aí é que fazem uma confusão danada. Não existe. E eu até coloquei no livro assim. Deixa eu lembrar para não ser infiel. Que nós somos uma partícula da perfeição relativa na perfeição absoluta.
Agora, o relativo é a minha visão, a experiência. E eu fico imaginando como pode a suprema sabedoria, a suprema perfeição, criar algo que nada sabe. Porque o princípio inteligente, ele só sabe que nada sabe. Então veja a sabedoria desse supremo arquiteto. Então, nele que é a suprema sabedoria, ele vai criar algo sem nenhum saber. Você consegue fazer isso? Então vamos trazer para você. Eu sou o Espírito. O meu eu, com E minúsculo. E eu, Sebastião Camargo, sou a alma criada por esse Espírito. Eu sou uma semente dele. Assim como uma semente que você pega no íntimo de um fruto qualquer, ela não sabe que sabe ser uma árvore. Porque está tudo em latência. Ela aprendeu, mas não tinha condição de prestar atenção no que aprendia. Mas ela fez todas as etapas, trabalhou em todos os átomos, subdivisões atômicas, moléculas, células, tecidos dessa árvore, e depois foi sintetizado e ficou ali em potencial algo para ser despertado daquela semente. E a alma não é diferente. Agora, o que nós estamos fazendo aqui como almas é acordar esse potencial. Que só esse mestre interior, por ser um fascículo dele, sabe despertar isso. Aí nós nos distraímos e queremos ser conduzidos por seres que não sabem despertar isso, que é pelos instintos, pelas sensações, por emoções, e pensamos que esquecemos. Não esquecemos. O Espírito não esqueceu do seu aprendizado. Nós é que ainda não temos nada a ser lembrado. Ainda não fizemos o dever de casa. Porque se tudo que existe no corpo vai transformar-se em instintos, se a alma sabe o que está fazendo, ela já sabe o que é um instinto. E se tudo que se desdobra desses instintos são sensações, agora ela sabe o que é sensação. E depois, as sensações se transmutando em emoções. E ela, se está atenta, se está presente no que faz, se estuda, sabe disso, ela vai ficando com esse arquivo vivo. Aí é uma alma que está despertando. Quando ela atinge o degrau onde ela pensa no que pensar, sente para qualificar o que se pensa, mediante a inteligência que escolheu o que pensar. E sabe que, segundo a inteligência que se tem, do que se pretende executar, é o seu poder imaginativo, é proporcional. Eu não posso imaginar algo que desconheço. E esse imaginar me dá a capacidade de criar. A capacidade criativa é o pensamento. Eu crio o próprio pensamento ou permito a ambiência que atraia um pensamento do divino arquiteto em mim. E de acordo com o aprendizado agora fiel à consciência interior, eu vou me tornando, certo? Um deusinho na ação. A ponto de repente eu olho para a minha mente, para o meu perispírito, o meu corpo e digo, sigam-me vós, porque eu já sou igual ao Cristo em mim. Já não sou mais eu quem vive, é Ele que me conduz. Nesse instante é o despertar da consciência alma. E a partir dali, jamais ela vai deixar-se escravizar pelos elementos perispirituais e físicos em conexão com o inconsciente, com o subconsciente. Porque o consciente, em tese, é um campo neutro. Você escolhe com quem você quer relacionar. Se é superior, você mente
ou a mente é uma emanação desse superior. Ela pode ser escravizada pelo inconsciente, pelo inferior, ou até pelo subconsciente, os automatismos. Agora, sou eu que estou aqui entre dois senhores, eu quero servir o mais do mesmo ou o Senhor Supremo de tudo isso? E a alma está aprendendo isso. E o Espírito não vai dar isso de graça para ela, porque do contrário, não tem mérito. Ele podia já ter criado essa alma pronta. Então eu não vou criar a semente, eu vou criar a árvore, a floresta inteira, porque eu tenho capacidade para isso. Ele tem capacidade para isso e Deus também tem. Só que ele não faz isso. Ele cria a matéria-prima e cria a lei. Só que a lei inicialmente é ele próprio. Mas a lei para nós outros é o próprio Deus ou é o Cristo? Eu sou a luz do mundo, disse-nos Jesus, manifestando o Cristo, o Senhor Supremo do planeta Terra. Eu sou a porta das ovelhas. Ninguém vem ao Pai senão por mim, se não transformar no que sou. Num dado momento ele não disse, assim como meu Pai me confiou um reino, eu também vou-lo confio, quando eu estiver pronto para governar esse reino. E num dado momento ele entregou o planeta Terra na mão de 70 ministros, não entregou? Ele falou, eu estou indo preparar outros lugares, há muitas moradas. Se me amar e vai cuidar e eu volto. E os levarei comigo. Se eles prepararam outros para ficar no lugar deles. Por isso só recebemos promoção se promovermos, é da lei. E a alma precisa entender isso. Se ela não promover o corpo, transformando o energismo do corpo em energias perispirituais, ela não tem lucidez no perispírito. Por isso que dorme o perispírito, dorme o corpo, o perispírito desloca 40 centímetros mais ou menos, dorme também, porque não tem ninguém para conduzi-lo, a alma às vezes sai um pouquinho e dorme por sua vez, porque não tem lucidez para comandar a parte astral e viajar. Que seriam as espaçonaves perispirituais. Eu lembrei no filme, né, que nós sempre assistimos na nossa fraternidade, a pura energia, ou energia pura. Eu vejo no ator, quando ele foi esclarecido e auxiliado por aquela menina, mostrando as mazelas que deviam ser resolvidas dentro dele, eles desmanchou o corpo e foi embora. Ele resolveu. Foi mais ou menos assim. Exatamente assim. É o despertar. Então, aí você comentou sobre esse... Né, porque seria improvável que nós já nascêssemos sabendo de tudo. Agora, diante desse princípio inteligente, sem ciência, mas amparado pelo próprio Criador, por algumas etapas ali, ele vai ser amparado pelo Criador. Mas essa latência também existe. Na construção, usando esse amor substância, na construção da própria lei que ele vai construir, o amparo vem do próprio Criador. Inicialmente do próprio Criador, porque o Espírito, inicialmente, ele cuida. Vamos supor que individualizou-se como Espírito, que é a partir de duas almas. Uma alma só ainda não é o Espírito, é uma vivência. A partir de duas vivências, aí começa a formação do Espírito. Agora, inicialmente, ele cuida da alma como um pai cuida de um filho inicialmente. A partir de uma altura, o filho cuida de si mesmo e vai cuidar do seu filho. Então, é mais ou menos assim que é o processo na criação. Então, até um X, o próprio Criador vai até um X. Aí, quando a criatura tem condição já de... e vai dando a sequência. Então, esse auxílio sempre tentando despertar ele por algo que ele já sabe. Que ele traz em potencial. A semente tem em potencial uma floresta. Agora, se não tiver um bom
condutor, porque para a agricultura eu sei que é o agricultor, para a horticultura eu sei que é o horticultor. Agora esqueci o nome para quem vai plantar uma floresta inteira, de fato, cuidar das florestas. Um bom agrônomo, né? Um agrônomo, vamos deixar o agrônomo aqui, porque ele vai orientar, mas não é ele que vai estar na frente de fato, mas porque ele faz no geral, da horticultura até a completude nesse sentido. Mas aí vai ficar por conta dos agrônomos, dos biólogos, é uma moçada aí, mas deve ter um nome para... O que importa é que a semente sozinha, sem ser lançada à terra, não adianta. Se alguém não preparar a terra de forma devida para determinada expertise da semente, depois os cuidados devidos, ela pode nem nascer. Se não plantar, ela não nasce mesmo. Embora tenha algumas, se tiveram a umidade de onde ela está, já chegou ali uma umidade, não precisa ter nem diretamente os nutrientes da terra, porque na água tem nutrientes da terra, até porque a água de hoje vai ser a terra de amanhã. E o simples evaporamento já leva elementos da terra na própria água e etc. Então, silvicultor. Aí, você viu? A minha consciência me falou. Só que ela chama Aline Gonçalves. Eu pensei que você era só doula, mulher. Obrigado, querida. Então, silvicultor vai cuidar das nossas florestas. Então, ele sabe que em determinada semente, por isso sabe selecionar na semente, o caso da Embrapa, nosso laboratório brasileiro. Então, eles vão dar uma ajuda a fazer o processo da genética para desenvolver alguém que tem habilidade para tornar-se, se despertar esse potencial de acordo com as orientações, as condições, tanto da terra, do ar, da água, da luz, para dar as condições necessárias para a eclosão do vegetal, seja ele qual for. Nunca esquecendo que a semente vai necessitar não só de ser jogada, como relacionar com todos os seres ali. Se ela não tiver habilidade, se ela for brava, se não tiver habilidade, eu não me relaciono com a terra. Então, já dançou, porque só vai tornar-se uma árvore se você incorporar a terra, os menores do que você. Você já foi terra, você já foi água, foi ar, foi luz. Se você já é semente e sintetiza tudo isso, você tem a obrigação moral de dar a mão a esses elementos para seguir, né, para chegar a outro estágio. E tem essas que não germinam, por isso que jogou a agricultura. Exato, porque ela não tem a expertise, não prestou atenção nas lições na própria árvore. Por isso que não é só de primeira. Às vezes um carvalho vai lá 1000 anos, ele está aprendendo a memorizar situações. Então, o princípio inteligente naquele carvalho, que vai 1000 anos, tem árvore, no caso, o baobá, 5000 anos, estão exercitando principalmente a memória ali naqueles estágios. Depois ele chega aqui no humano e fala, eu não lembro de nada. A alma tem que criar a sua memória. Eu aprendi a criar. A pessoa fala, como que você guarda tanta coisa? Eu treinei, eu criei elementais, eu criei situações, eu aprendi por mim mesmo. Entre aspas, eu escolhi alguém como professor, como exemplo, no caso os nossos orientadores espirituais, e me dispus a criar o meu banco de dados. Porque eles não vão fazer por mim o que me cabe fazer. Não vão me intuir os elementos internos de grátis, sem o meu esforço de alma. Não vão me inspirar quem está fora, sem o esforço de mim como alma também. Vou responder um pouco das perguntas, se precisa a gente volta aí para... Mas... Quer mais um pedacinho? Pode ir aí. Aqui já vai no amar aqui, né? Pode responder algumas perguntas, porque as pessoas ainda vão querer saber então vai. O amor, né? Porque não vai ficar só hoje, a gente vai continuar depois, e lembrando domingo aí, que vem, pode ficar tranquilo que a gente vai dar sequência. De relembrar as experiências, né? Que, como você relembrou,
Eu vou lembrar o Luquinha da Camila, que perdeu a pontinha do dedo, e ele próprio falou, não, eu quero meu dedo. E nós fomos visitar ele lá, o dedo está crescendo e a unhinha já despontou. E vai construir de novo. Dele, eu quero meu dedo de volta. Exato. Nós fizemos uma pontinha também de um dedo aí, e com ele não é diferente. Então ele já decidiu, eu quero, e o querer nesse sentido, como eles foram criados, estão sendo criados com essa consciência, não tem limitação. Então nosso irmão Fuad Daoud, que sempre dando a sua contribuição, a nossa gratidão profunda, de São Paulo, capital, ele começa assim: este entendimento e dúvidas são fruto de leituras da importante obra Despertar da Consciência do Atma, o Anjo. Então ele está de fato, como já participou conosco, estudando o livro. E aí ele começa e vai pegar pesado aqui. Primeiro, sabemos que somos espíritos individualizados, espírito com E maiúsculo. Todavia, nosso corpo biológico é concebido da junção do sêmen paterno e do óvulo materno, do espermatozoide e do óvulo. Segunda reflexão. Essa formação é proveniente de dois espíritos individualizados, pai e mãe. Veja o enredo do nosso amigo. Sendo assim, pergunto: esse corpo biológico, além de atributos genéticos, físicos, também contém atributos dos espíritos individualizados, pai e mãe? O que você acha, Fuad? Desde os primeiros instantes dos desejos dos pais, e não é só o corpo biológico, os pais ajudaram a construir o modelo organizador biológico também. A parte que é retirada do fluido do planeta onde o encarnante está aportando-se. Então, os dois, pai e mãe, vibracionalmente, energeticamente, moral e espiritualmente, ajudaram a fazer esse molde para governar o físico. E cederam a parte física, sintetizada no espermatozoide, na sementinha do pai e no óvulo, a sementinha da mãe. Para geneticamente, tanto no material perispiritual que vai governar o físico, quanto os elementos físicos, vai ter as predisposições dos pais. Então, o encarnante vai herdar esse material predisposto a obedecê-lo, se ele tiver habilidade para isso. Se não tiver, vai obedecer os próprios pais. Por isso que tem pais e mães que comandam mais os seus filhos do que os próprios filhos. E não percebem, pelo apego, a escravização. Se o filho tivesse dificuldade, só para dar o impulso, mas o impulso está sendo dado antes da gestação, não sei calcular quanto, mas eu sei que durante a gestação, o encarnante se interessar pela pauta, ele aprende 10.000 vezes a mais. E Allan Kardec coloca isso com clareza magnífica na questão 605A do Livro dos Espíritos, que é dele a notinha de rodapé. O espírito, ao encarnar no corpo do homem, o corpo do homem foi formado pelo material pai e mãe, a forma biológica. Ele traz consigo os seus valores intelecto-morais. Se ele influenciar a matéria, ele vai rumo à angelitude e leva a matéria, porque no Evangelho segundo o Espiritismo fala que o corpo físico vai evoluir-se até confundir com o perispírito. E o perispírito até a completa purificação, que é a natureza dos espíritos puros. Mas se a matéria o influenciar, agora imaginemos se os pais têm valores menores do que esse encarnante possuiria. Ele vai te levar rumo à brutalidade, que basicamente vai ter um aglomerado de instintos,
sensações, que é os automatismos que vai governar o corpo. Sensações, sentimentos, emoções, já está mais nesse universo psíquico ou perispirítico. Então, tem muito dos pais na vida biológica, psíquica, emocional, intelectiva, moral e espiritual dos filhos. Isso é a primeira pergunta. Sendo o espírito individualizado, autônomo, existem condutas e atitudes provenientes dos espíritos outros. Sendo o espírito individualizado, autônomo, que está encarnado. Existem condutas e atitudes provenientes dos espíritos dos meus pais que não sejam da educação recebida deles? Eles passam a educação para aquele encarnante, está perguntando se pode manifestar algo a mais desse espírito que os próprios pais não passaram para aquele encarnante. Carl Gustav Jung. Houve um caso que o filho de um dos seus pacientes estava tendo sonhos eróticos. Mas como uma criança de 8 anos ter sonhos eróticos? E ele foi analisar em profundidade o pai e percebeu que os sonhos eróticos, os desequilíbrios eróticos, não era do pai, não era do filho, mas sim do pai. Tratou do pai e o filho sarou. Então aí está um caso dessa interferência de conteúdos que nem aquele pai sabia que tinha esses conflitos. Então há algo que estava no espírito, que aquela personalidade pai não sabia e estava manifestando e perturbando o seu próprio filho consanguíneo. Então é possível. E o contrário também, né? O contrário também. Daqui a pouco a gente vai falar do contrário aqui também. Sou plenamente o meu espírito. Agora, sou plenamente o meu espírito e minha personalidade, ou meu espírito e corpo contém parte dos espíritos de meus pais? E eu pergunto a você, agora apareceu uma personagem, Luiz, não com 21 personalidades, porque já tinha aparecido, com 101, que é o caso da outra, agora 2.500. E foi molestada pelo seu pai, e 6 das personalidades dela serviram de testemunhas no tribunal. Desfilaram. E ela não percebeu que o pai, os desequilíbrios do pai, que a abusava, não era dele, é dela própria. Isso nós alcançamos do psiquismo de ambos. Então ela crucificou-se mais uma vez, porque eu vejo no outro o que sou. Então ninguém vai molestar-me de grátis, se não tiver um campo de atração. A lei não permite. Não existe a possibilidade. Então não existe bala perdida. Existe alguém já com CPF para recebê-la, que é vibracional. Não existe a possibilidade, porque Deus é onipresente, Ele está na cena. E não existe injustiçados perante a lei, porque Ele é a suprema sabedoria. E se for preciso desviar o elemento que vai culminar ali com um acidente, Ele é a onipotência absoluta. Ele pode fazer isso. Então, se aconteceu, alguém não quer assumir responsabilidades. Isso é fato. Então, tem essas situações. Tanto você vê, a influência do encarnante é tamanha na vida dos pais, que a vida dos pais pode mudar plenamente para melhor ou transformar-se num verdadeiro. Aí o resto fica por conta de quem? Após o nascimento de um filho.
se não houve o preparo desses pais para receber este encarnante, às vezes comprometido. Ele cede como espírito todas as espécies de células-troncos, físicas para a mãe e psíquicas para ambos, para que eles possam fazer uma plástica do mundo psíquico até o físico, se ele tiver mais valores do que os pais. Ou oferece perturbações, desenjoos para o pai e para a mãe, porque ambos podem tê-los. Ambos podem engordar, podem inchar, e etc. Então, é uma interferência mútua. A última pergunta dele. A maior influência em minha vida terrena é exercida pelo meu espírito ou pelo o meu corpo biológico? É possível separar o que é do meu corpo e o que é do meu espírito nas minhas atitudes do dia a dia? Essa, a gente percebe que o menino estuda e quer entender. Na obra A Alma é Imortal, e colocamos o essencial aqui, num dado momento, o nosso cientista Gabriel Delane, ele narra que uma pessoa foi considerada louca. E ele desdobrou a alma, que foi considerada louca, do corpo. E ele fala, qualquer um que fizer isso, vai ouvir. Que fizer isso na experimentação prática, a alma dizer, eu não sou louca, o meu corpo está enfermo. Agora, quem vai saber isto é quem está conduzindo o corpo. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, está muito claro que a cólera não é do corpo, mas de quem está conduzindo o próprio corpo. Então, há certas situações, no rompante instintivo, no universo das sensações, que pertence ao corpo. Instintos e, no máximo, sensações. Se as manifestações já são emotivas, de sentimentos, de pensamentos, tudo meio desalinhado, distorcido, isso não pertence ao corpo. O corpo, por si mesmo, não pensa. Age por instinto, o máximo que ele pode ter uma sensação. Então, por instinto, ele pede lá um pedaço de pudim, porque vai ter uma sensação agradável da glicose nas áreas de compensação no cérebro. Mas ele não sabe se aquilo é certo ou se é errado. Agora, se o espírito tem lucidez, ele pode assumir. Por isso que muitas pessoas, Fuad, elas vivem para o corpo. O corpo conduz quase a totalidade do tempo a alma ingênua e imatura. Então, ela vive cultuando o corpo, quase o tempo todo. Ou servindo o corpo nos seus instintos, nas suas sensações. Então, não é fácil de diferenciar. Quer dizer, é muito fácil de diferenciar. Então, fica até nas sensações essa ação. Isso pertence ao corpo. Uma emoção não pode ser do corpo? Por exemplo, a emoção a já... energia sexual, por exemplo, que é aquela que está sempre... A energia sexual vai culminar aqui, mas a energia sexual nós a chamamos também de bioenergia. Ela nasceu na mente, na transmutação da matéria mental. O desembocar vai ser no físico, mas o sexo, os órgãos genitais pertencem ao físico, mas essa sexualidade não. Por isso que estão aí pregando essa aberração da ideologia de gênero. Esse ser desequilibrado psiquicamente, se induzirmos ele ao erro, ele vai falar, eu não tenho sexo, eu vou ser o que eu quiser. Só que ele encarnou no corpo masculino e feminino, já honrando um compromisso que ele necessita para a sua educação e crescimento moral e espiritual.
Rebelar-se contra o que ele próprio criou já é o pior dos crimes para a sua consciência. E eu não estou falando ainda de aborto, porque as criaturas que fazem isso pregam aborto. E nós já vimos casos de 2 criaturas que matou o próprio filho que não queria ser menina. E agora vendo várias coisas parecidas na atualidade. Então, quem induzir a criatura a tal coisa é a mesma coisa, o crime é mais grave do que quem roubou. O receptador responde com maior gravidade. Então, quem fez isso, cometeu esse crime contra a criança, induzindo-a, como estão fazendo nas escolas ou fora dela, essas criaturas, após o desencarne, é deplorável o universo que elas vão ficar por séculos ou milênios até repararem, por sua vez, esses desequilíbrios. Porque o corpo foi feito como instrumento, ele não é escravo do espírito. Tanto que ele tem autoridade, colocamos no segundo livro, para colocar o espírito para fora e cometer o suicídio. O corpo tem essa autoridade. Já tem o suicídio parcial, que é o que nós chamamos de apoptose. Mas ele pode decretar o suicídio total, jogando a alma para fora e fazendo isso para não continuar sendo escravo desse algoz que o maltrata. Então vamos lá agora com Edgar de Campinas, sobre o amor. Ele é o que existe de mais importante em nossas vidas? Por isso que eu fiz questão de fazer a introdução, Edgar. Não existe de mais importante, ele é, porque antes do amor não existia a criação tal como nós a conhecemos. Tudo que existe é filho do amor, segundo Joana de Ângeles e outros autores também. Então ele é o essencial em tudo que existe. Algum cientista já desenvolveu alguma técnica para se aprender a amar? Cientista desse plano físico, desconheço. Mas do plano espiritual, tem muitos. Principalmente o concurso de todos eles que hoje nós estamos homenageando. Jesus, o Cristo de Deus. Ele se transformou no amor personificado como lei e ao mesmo tempo na substância, porque ele fala num dado momento, eu sou o pão da vida, a substância que gera e nutre. Eu sou a luz do mundo, a lei. Então, até agora, o que eu conheço é esse, porque não existe, nesse sentido, técnicas senão as que ele deixou gravadas no Evangelho e agora estamos gravando em nossas consciências. Há meios de se acelerar o desenvolvimento do amor? Sim. Escrevemos um manual aqui e estamos escrevendo o segundo e provavelmente, se não for nessa vida, tem um terceiro, às vezes um quarto, mas pelo menos tem 3 que estão na fila. E sabemos que no terceiro livro, a hora que chegar, porque é anatomia e fisiologia do espírito. Isso é o nome, o primeiro nome, sempre o despertar da consciência. Mas vai chegar, porque nós vamos começar de um X para entender o enredo da individualização e depois da individuação. Quando chegar na formação das virtudes, vamos definir cada uma com seus característicos. O que cada uma faz e ela nasceu de quem e etc. Então a plenitude que gesta a esperança e etc. A paciência que gera a autoconfiança, quem gera a própria paciência, e vamos comentar isso. Então, há meios. Se eu sei o que estou fazendo, sei o que é o amor e sei o que é o amar, como nós fizemos na introdução, vai depender de mim. Muitos mestres. Vamos dar exemplos. Mahatma Gandhi era violento. Ele trouxe para dentro de si como diretrizes as 12 bem-aventuranças do 5º capítulo do Evangelho de Mateus.
gravou na sua consciência como lei, vivenciou-as, tornou-se pacífico e depois pacificador de mais de 800 milhões de pessoas. Então, é possível acelerar. Agora eu preciso eleger alguém ou algo deste alguém como diretriz. Como ele falou, para mim bastou as 12 linhas. Para o resto do mundo, o livro inteiro, que é a Bíblia, parece que não serviu para muita coisa. E deixou muito claro que o amor é a força mais potente que existe no cosmos, a lei. E, ao mesmo tempo, a energia mais sutil, a substância. O amor é algo intrínseco e natural em todos os seres, que não há necessidade de nos preocuparmos com ele, porque a sua eclosão surgirá naturalmente em todos nós, independente de nossas preocupações, certo? Você sabe que não. A semente nasce sozinha? Então, nós estamos trabalhando com sementes de luz, semente de possibilidade, uma substância que pode transformar-se em leis. Agora, se eu for deixar o progresso seguir a cadência geral, eu posso levar bilhões de anos. Enquanto um Chico Xavier, um Mahatma Gandhi, um Martin Luther King e vários outros, assim que se dispuseram a tal, foi num relance. Então depende do nosso querer. Por isso que os esforços bem direcionados vão ser multiplicados conforme já sabemos da história. Agora tem as perguntas de hoje. Vamos ver o que temos aqui. É possível que dois espíritos compartilhem uma única encarnação como se fosse uma parceria? Está olhando para um. Só do nosso espírito, mais de 500 personagens compartilham esse mesmo corpo. Sem falar de Leon Denis, de Miramês, de Joana de Anjos, outros irmãos que de vez em quando percebe-se nitidamente até uma espécie de transfiguração para quem tem clarividência, que já não sou mais eu que estou no comando da própria máquina. Então isso é perfeitamente possível. Se assim for, é possível que tenha acontecido com Jesus? Eu não tenho dúvida disso. Principalmente antes dos 30 anos. Então, de acordo com as tarefas, embora nós sabemos que de 12 aos 30 ele foi em todo o planeta, cada lugar com uma veste diferente, inclusive até lá onde ele estava, ali nas adjacências de Jerusalém, ali onde ele fixou ali os últimos 3 anos. Ele aparecia com tantas formas diferentes, por isso que necessitou de Judas beijar-lhe o rosto. Será que os soldados não sabiam quem era Jesus? Já tinha tido contato com ele várias vezes? Precisava de alguém lá falar, esse aqui é o cara. Porque ele era um verdadeiro camaleão. Se Bezerra de Menezes assume o corpo de uma médium e muda biologicamente toda a sua estrutura, colocando barba e tudo, o que faria Jesus, no caso, e os seus parceiros? Uma legião de companheiros para ajudá-lo. Um outro avatar tenha se juntado a ele por ocasião de seu batismo? Aí não temos dúvida que, na ocasião do batismo, a personalidade discípulo, Jesus, que conduziu a maquinária biológica até ali, sai do cenário, porque agora é a hora do holocausto. Agora o Mestre assumiu uma fração do Cristo de Deus, da sua consciência macro, assume a partir dali. E com certeza ele caminha ao lado, aprendendo por sua vez.
que é o que acontece. Interessante essa. E o Pastorino fala isso claramente na obra Sabedoria do Evangelho. O momento que Jesus era o médium, entregava o corpo, o Cristo assumia, e o momento que era ele próprio. Que ele também... Ele tenha falado, né? Quem é meu pai, quem é meu irmão? Seria o próprio Cristo, já não seria Jesus ali. Exato, naquele momento ali já era o Cristo, porque como pode falar um negócio, ele não sabia quem era a mãe dele, quem era o pai, os irmãos. Valdeci, desci. Será que venceremos através da fé e do amor, barrar a entrada do sistema chinês em nosso país? Sim, com suor e lágrimas, venceremos. O Brasil é dos brasileiros, Valdeci. E temos na batuta desta pauta, ou no leme dessa barca, alguém que sabe a que veio. O nosso exército é a segunda potência bélica do planeta. Nós só não temos a bomba atômica, mas não precisaremos chegar a esse ponto. Agora vamos chegar a esse ponto não só com falácia, sem atitudes. Nós precisamos denunciar os traidores da pátria. Eu não gostaria, mas temos a nossa Constituição e temos, porque eu venho do meio militar, os traidores da nação, o nosso país tem pena de morte. E se Jesus disse-nos, toda planta que meu pai não plantou será arrancada até as raízes e lançada ao fogo. A desintegração. Infelizmente, não queremos que chegue a esse ponto, mas se chegar, se necessitar disso, isso acontecerá. Mas ninguém vai tirar o Brasil dos brasileiros se fizermos a nossa parte. Eles tentam dominar nosso país, não é só o nosso país, é quase todo mundo. Tentam dominar o nosso país e não são os chineses, é o Partido Comunista Chinês. Os chineses são escravos a quase totalidade, são 90 milhões, mais ou menos, de elementos que compõem esse partido, eu acho que é 90 milhões mesmo. Agora, não estamos falando dos demais chineses que são escravos desse sistema. Então, eles tentam dominar o nosso país porque compram os traidores com algumas moedas, a semelhança do que aconteceu com Judas. Agora, esse Judas não vai precisar muita coisa, porque a semelhança do outro, porque tem duas mortes, uma pelo suicídio, uma história, segundo o pós-doutor Severino Celestino, e outra, ele morre, ele se lança na ribanceira do terreno que ele comprou com as próprias moedas. A consciência não suportou. Então, há muitos desses personagens que já estão sendo retirados pela sua consciência macro, espírito, pela falência da alma, fração, já antes que isso aconteça. Mas não chegará a tanto. Então, eles tentam dominar o nosso país e são perigosos, pois não aceitam o cristianismo e a existência de Deus, um poder supremo. Não aceitam, querem, segundo Divaldo Pereira Franco, na última entrevista que ele deu à Federação Espírita do Paraná, dizimar, sumir, desaparecer com o nome do Cristo, Jesus, do planeta Terra e de Deus também. Acham que são deuses. Só não sabe que a onipotência macro é que tem o poder, assim como o Cristo no caso do nosso planeta. Ele tem o poder para dar e retirar a vida, disse-nos Jesus, manifestando o Cristo. Um a um será retirado. E eu só lamento de não ser promovidos. Vai descer 2 degraus abaixo quem está fazendo isso. Não volta para mundos
primitivos, mas mundos em formação, os seres que estão fazendo isso. Núbia Moraes. Onde o ser humano está deixando a desejar por haver tantos casos de desamor entre as pessoas da própria família? Seria por muitas famílias terceirizarem a educação de seus filhos? Essa é a parte essencial, porque nos últimos 30 anos eles doutrinaram nossos filhos. Por isso, hoje eu sei por que eu não cursei a escola acadêmica e só tenho o primeiro ano primário incompleto. Porque lá na roça, quando eu fiz o primeiro ano primário, não tinha doutrinação. Não deu tempo. Senão eu era, às vezes, uma mente, porque falam no Brasil que é os últimos 30 anos, mas mundialmente é bem mais de 30. Tem mais de 200 anos, ou bem mais, que estão doutrinando os que se deixam doutrinar. Quando terceirizamos a nossa responsabilidade, aí a coisa complica para o nosso lado. E se assumirmos a nossa responsabilidade de educação, porque a educação sempre foi responsabilidade dos pais. E o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira foi muito claro quando estiveram em Três Lagoas, em 1995. Nunca esqueci. Se ensinarmos aos nossos filhos de 0 a 3 anos, nesses 3 anos que eles ainda aprendem 4.000 vezes a mais do que após, só sobre Deus e sobre trabalho. Pode soltar que ele não erra os caminhos. Que ele não errará os caminhos. Pode enviá-lo para a escola, que os professores desequilibrados lá não vai plantar neles sementes que vocês já não plantaram. Porque a função da escola é dar instrução, aquilo que vai acrescentar no que eles já possuem. E se fizermos o trabalho bem feito, ele vai denunciar e nós vamos denunciar os maus profissionais que estão fazendo das escolas uma catequização. E o comunismo não vai vicejar nem aqui e nem em parte alguma do mundo em pouquíssimo tempo. Vai ser considerado terrorismo, todos os comunistas. E, lamentavelmente, todos aqueles no meio espírita que se afirmam esquerdistas não são cristãos, muito menos espíritas. Porque o cristão não tem lado. Ele enxerga o bem onde ele realmente está vicejando. Então, não existe no espiritismo espíritas progressistas. Isso não são espíritas, não são cristãos, são comunistas. É outra coisa. Porque progressismo e comunismo, você sabe que está no mesmo barco. José Carlos Fonte. O maior entrave para desenvolver esse amor seria o ego? Não, José Carlos, a ignorância mesmo. O ego é a própria alma, somos nós. É o que entrava a evolução da própria alma. Joana de Anjos deixou sutilmente, e eu coloquei também no livro, que o que prende a alma, o que entrava o mecanismo, não são os elementos aqui da alma, é o que está no inconsciente. São as nossas perturbações morais, o que nós chamamos de vícios morais. Então, o que nós falamos do ego, na realidade, nesse sentido, ego, segundo Joana de Ângeles, o eu pessoal é a própria alma. Agora, o que perturba a própria alma, esses são as amarras. E a pior de toda, o maior entrave é a ignorância. O segundo é o apego às ideias, mesmo que sejam progressivas e iluminadas. Elas têm que seguir o seu curso de iluminação a cada passo. Núbia Moraes. Acredito no poder e eficácia de mantras? Sim, porque palavras, nós colocamos no segundo livro, que as palavras têm almas.
e as palavras recitadas, consciência do que faz, basta você verificar, tirar isso a limpo, os mantras que os monges estavam recitando diante de um tumor numa região do organismo de alguém e em tempo real o tumor sendo desintegrado ao vivo e a cores em alguns segundos, porque não levou minutos. Então, nesse sentido, vale a pena os mantras, que são palavras. Basta eu dizer, às vezes, o nome de Jesus e imaginar que Ele é o Senhor Supremo para nós outros, mas imaginar o Cristo, que é o Senhor Supremo do planeta como um todo, ou os demais Cristos e tudo mais. Consciência. Consciência, mas o que mais vale não é o mantra, é o que eu faço após recitá-lo. Porque não basta recitar o mantra, eu preciso vivenciá-lo na sequência. Valdeci, Desi. Quando teremos o segundo livro? Espero que em breve, Valdeci. O investimento é muito alto e para 5 mil livros, para você ter uma ideia, é bem mais de 100 mil reais. Assim que nós tivermos os recursos e um número maior de interessados, nós fizemos até uma campanha, quem se interessasse pelo livro, faria uma doação simbólica de X, para ver se a gente arrecadava esses recursos, mas não deu muito certo. Mas espero que no momento certo ele chegue aqui. Neuza Marques. Deixa eu ver. Pode ler aí enquanto eu analiso aqui as outras. Bom, para fechar aqui, passando já pelo amar, no ato mesmo de amar, a cura dá-se natural e enriquecedora. Quem recebe amor esclarece a veneranda mentora, que estava citando Joana de Ângeles. Sente-se motivado a renovar-se, a crescer espiritualmente, a transformar-se para melhor. No entanto, somente encontra a cura para os males e reveses da jornada quando passa a amar. Não tem jeito. E as duas perguntas aqui vai mostrar isso. Então vamos lá. A Neuza Marques. Então, diante da resposta dada ao Fuad e Daoud, quero saber se no caso da gravidez indesejada por quem, Neuza? Se tudo obedece a uma programação. Para que eu transei nos dias que estava fértil? Eu, mulher, ou o homem aceitou fazer isso sem camisinha ou um acidente. Então não existe nada que não foi programado, desejado inconscientemente, porque só vou atrair alguém para aquele campo vibracional se tiver um projeto, um propósito, uma pauta. Então não existe gravidez indesejada. Se eu não quero, eu corto todos os meios. E a melhor pedida é não fazer sexo, né, Luiz? Aí não vai correr risco, mas ainda pode haver a gravidez do Espírito Santo. Você quer saber qual é? Use uma calcinha, você mulher, de alguém que estava fértil, que já foi lavado na máquina e foi até passado com ferro, há possibilidade ainda de ter a parte energética do ilustre visitante e a possibilidade de engravidar-se. Isso nos passaram. Sem falar a 30 centímetros o espermatozoide, né, pode, a mulher estando fértil, cria um campo de atração e chega lá. Se está dentro do projeto, né, Sebastião? Está dentro do projeto, dá um jeito, faz um rearranjo. Se ele chega a isolar um ser... A pessoa foge do sexo que não quer e ela senta lá numa cadeira que alguém lá por deseducação ejaculou e ficou lá. Então tenha cuidado nesse sentido. Então, diante da resposta dada ao Fuad, quero saber, no caso da gravidez indesejada, os tais acidentes também há tal influenciação. A influenciação
existe sim. Porque houve um caso verídico, o casal foi para um motel, com certeza se foram para o motel não era marido e mulher, porque só se não tiver um motel pode se sujeitar. E foi tão primitivo o ato e influenciado por um terceiro que fizeram sexo tantas horas lá e tal que dormiram, como se chegasse ao extremo da exaustão da energia. Quando acordaram, estavam grávidos, porque o obsessor também extasiou-se e dormiu também. Quando ele acorda, já estava conectado no óvulo fecundado. Isso é um fato real. Núbia Moraes. Aproveitou a situação e juntou os três. Não foram atraídos por acaso. 2 deseducados. Aí atrair quem? Um terceiro deseducado. O espírito já está inserido desde quando o óvulo é fecundado? Muito antes, Núbia. O espírito já foi, a mãe já foi engravidada perispiritualmente, às vezes meses, até anos antes de engravidar ou haver a fecundação do óvulo físico. Então, já está conectado no campo psíquico dos pais, às vezes desde quando os pais nasceram. Ele só está esperando a sua vez. Por isso que, às vezes, criança carregando outra criança, então, não quer esperar mais. Então, deu as condições, ele está ali para... E tem sempre, ele, às vezes, sempre faz um papel de cupido. Até unindo os próprios pais, que às vezes encontram distante. Então, por conta do horário avançado, né, Luiz? Você quer ler mais alguma coisa? Acho que é o suficiente. Mas tem ainda, né? Não, só tocamos de leve, a gente volta, se você puder, domingo que vem, a gente volta outra vez. Vamos voltar pelo menos 3, 4 vezes nesse tema. E aí vamos ver onde a gente vai chegando com o amor e com o amar. Foi bom para você? Se você gostou, dê o seu like. Compartilhe com quem você quer que tenha acesso a esse conteúdo. Nos ajude a aumentar os inscritos. Convide mais alguém. Confira se você ainda está inscrito, porque o YouTube tem hora que ele trava, parece. A gente parece que empaca, ninguém se inscreve, e alguém desinscreve. Você clica o sininho, vai lá, está desclicado. Você não inscreve no site X, aparece você inscrito. Tem umas coisas meio estranhas. Então, nos ajude a propagação dessa ideia. Gostaríamos que muitas pessoas tivessem acesso a esse conteúdo, que para nós é muito importante. Não sei para você, para vocês. Então, se puder, convoque mais alguém para se inscrever, façam a campanha, ajude-nos nessa propagação. E vocês que estão nos seguindo também no Facebook, por lá, faz uma convocação, traga o pessoal para o YouTube e no Instagram também. Mas, enfim, a nossa gratidão a tudo e a todos. Luiz, quer falar alguma coisa para os nossos internautas? Só gratidão eterna pela oportunidade de entrar na sua casa. Então vamos agora ao nosso cardápio final aqui para amanhã. Nós vamos ter, no tempo de despertar, a reprise da pílula de número 12, a pureza de coração. E número 2 também, pureza de coração 2. Onde está a pureza de coração 1? Está na pílula 6. Já que nós gravamos 6 e depois repetimos outras 6. Quarta-feira, exemplos não nos faltam. Isso às 20 horas, horário de Brasília. Vai estar no programa 17, sobre a regência de Joana de Ângeles. E depois, do 19 ao 24, a importância do estudo e de como estudar. Vai ser 6 programas só falando nisso, e os últimos 6 da série, que são 30 programas, sobre a regência de Ramatiz. E na próxima quinta-feira, às 20h30, a Sula Andrade, de Guarulhos, São Paulo, ela vai falar das práticas do yoga
e o encontro com a própria espiritualidade. Então, a yoga como instrumento de você propiciar o autoencontro, encontrar a sua verdadeira essência. E no próximo domingo nós vamos dar sequência à parte 2 do amor e do amar. Eu espero daqui uns dias a gente chega aqui e fala já parte 120 do amor e do amar. Que se for estudar esse item, dá mais de 100 programas. Nós vamos falar pelo menos o necessário. A gente vai entrando depois em situações. Nós já vamos criar situações, né, no próximo programa. A gente vai lendo alguns trechos, né, e vamos criando situações. Tá? Então, a nossa gratidão mais uma vez ao José Benedito, à frente do Hotel Del Príncipe e à Pousada Colonial. E em breve ele, como cientista, estará conosco falando, porque ele criou, Luiz, uma vacina para esses tempos, que ela é semelhante à pílula da obra Matrix, a pílula vermelha ou a pílula azul. Então, se você não quer nada com nada, vai tomar a pílula azul e viver no mundo das ilusões e às vezes com vários desconfortos. Mas se você quer algo, de fato, dar um upgrade, um salto quântico na sua vida, ela vai te virar do avesso do físico ao âmago da sua consciência. Porque é um cientista quântico. Então, ele fez baseado na ciência, na espiritualidade, e na ciência espiritual, na espiritualidade e na física quântica. Seres de outras dimensões, extraterrestres, o ajudaram, os arcturianos, na confecção dessa pílula. Basta uma como vacina, prevenção. Agora, se alguém já está com sintomas, aí é um tratamento diferenciado. Mas ele vai estar conosco para explicar este invento e outros tantos que ele já fez para a cura do câncer, da obesidade, do diabetes, de várias situações já com êxito comprovado por vários médicos cientistas que o acompanham. E Alvorada Veículos, Márcio, Bruno e Vanderlei, Matsumoto Imóveis, Ana Helena, Nelson, da Ótica Relojaria Sol, as nossas emissoras parceiras, TVC de Três Lagoas, Web Rádio Portal da Luz de Dourados, ambas de Mato Grosso do Sul, Portal do Espiritismo Andradina, São Paulo, TV e Rádio Web Espaço Espírita Santa Catarina e Portal Mais Brasil, Frutal, Minas Gerais. A nossa gratidão a Aline Gonçalves, Marília Gonçalves, Vilma Camargo, Elizabeth Henrique, Mariana Medeiros, o Arnaldo Oliveira, o outro Arnaldo, que não sabemos ainda o sobrenome, a Marcela Lemos, Marcela Lima, Neuza Marques, Alexandre Marques, Jussara e Fernando Rocha, Pamela e Elizabeth Sobrinho, e a tudo e a todos os seres que de uma forma direta ou indireta nos ajudam nesta caminhada. Aos colaboradores anônimos, enfim, Deus os abençoe grandiosamente. Todos vocês, internautas, telespectadores, colaboradores, com muito amor, e nesse dia que simboliza renascimento de algo novo, vamos renascer em cada pensamento, sentimento, palavra ou atitude, para o bem, para o amor, para a paz, para a construção de um mundo melhor. Namastê.